Antes de qualquer palavra que saia dos nossos lábios, é preciso silenciar o coração. Há dores que não se resolvem com explicações rápidas, nem com respostas fáceis. Há momentos em que a alma precisa, primeiro, ser acolhida pela verdade de Deus. Hoje, mais do que falar, escolhemos ouvir. Ouvir a palavra que sustenta quando tudo parece pesado demais. A dor é uma escola que ninguém escolhe frequentar, mas que ensina lições profundas. Ela desmonta nossas certezas, expõe fragilidades e nos coloca diante das perguntas mais sinceras do coração. Quando o sofrimento chega, seja no corpo, nas emoções ou no espírito, manter a esperança parece uma tarefa quase impossível. A dor fala alto, tenta ocupar todo o espaço, tenta nos convencer de que Deus está distante. Talvez você esteja atravessando um tempo assim agora. Um luto silencioso, uma enfermidade persistente, uma traição que deixou marcas, um medo que ninguém mais vê. Pode ser que sua alma esteja cansada, pressionada além do limite, lutando para continuar acreditando. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com amor. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Aquilo que parece estar te quebrando, muitas vezes está sendo usado por Deus para te formar. O que aos seus olhos parece atraso, para Deus é preparo. A Bíblia nos mostra que os homens e mulheres de fé não foram poupados da dor, mas foram sustentados dentro dela. O sofrimento nunca teve a palavra final sobre aqueles que confiaram no Senhor. Hoje, Deus não te pede para fingir força. Ele te convida a confiar. Mesmo quando você não entende, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele permanece presente. Sua história não acabou, e a dor que hoje pesa não define o fim do que Deus está escrevendo. Se você está confiando em Deus mesmo em meio à dor, escreva nos comentários: Deus está comigo. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a dor não é sinal de abandono, mas muitas vezes parte do processo. A história de José nos ensina isso com clareza. Ele era íntegro, temente a Deus, cheio de sonhos, e ainda assim enfrentou traições profundas. Foi rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia uma sequência de perdas sem sentido. José teria todos os motivos para questionar a fidelidade de Deus. No entanto, mesmo nos lugares mais escuros, o Senhor estava presente. Cada porta fechada era, na verdade, um passo em direção ao propósito. Aquilo que parecia castigo era treinamento. O tempo de espera estava moldando o caráter, fortalecendo a fé e preparando José para um lugar que ele ainda não podia ocupar. Quando o momento certo chegou, Deus o levantou de forma inesperada. O jovem esquecido tornou-se instrumento de salvação para sua família e para nações inteiras. O que impressiona não é apenas a mudança de cenário, mas a mudança de perspectiva. José conseguiu olhar para o passado sem amargura e declarar que aquilo que intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Essa é a fé que nasce na dor. Não uma fé ingênua, mas uma fé madura, que enxerga a mão de Deus mesmo quando tudo parece injusto. Deus continua trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê sinais. Nenhuma injustiça passa despercebida. Nenhum sofrimento é em vão quando colocado nas mãos do Senhor. Se hoje você escolhe confiar que Deus está agindo, mesmo sem entender, escreva: Deus está no controle. A palavra nos ensina que as provações não chegam para nos destruir, mas para nos amadurecer. O livro de Tiago nos lembra que enfrentar lutas não é motivo de alegria em si, mas pode se tornar fonte de crescimento quando entendemos o que Deus produz por meio delas. A fé que nunca é provada permanece frágil. A fé que atravessa o fogo se torna firme e resistente. O sofrimento estica nossa confiança em Deus, revela o que realmente sustenta nosso coração e nos aproxima da dependência verdadeira. Ele nos tira do lugar do controle e nos conduz ao lugar da entrega. O apóstolo Paulo reforça essa verdade ao afirmar que a tribulação gera perseverança. A perseverança molda o caráter, e o caráter produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque está fundamentada no amor de Deus. Deus não nos chama a negar a dor, mas a não permitir que ela nos defina. Alegrar-se em meio às lutas não significa fingir que tudo está bem, mas reconhecer que Deus permanece maior do que qualquer circunstância. Mesmo feridos, escolhemos confiar.
Mesmo cansados, escolhemos crer. A vitória de Cristo nos garante que nenhuma batalha é eterna. Jesus foi claro ao dizer que no mundo teríamos aflições, mas também nos lembrou de algo essencial. Ele venceu. Nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Cristo ao nosso lado. Ele caminha conosco no vale, sustenta nossa fé e fortalece nossa alma enquanto seguimos adiante. Se essa palavra fortalece sua fé, escreva nos comentários: minha esperança está em Cristo. Em muitos momentos, o maior desafio não é enfrentar a luta, mas esperar. A espera dói, cansa, muitas vezes, silencia respostas que gostaríamos de ouvir imediatamente. Ainda assim, a Bíblia nos mostra que o tempo de Deus nunca é atraso. Enquanto aguardamos, Ele trabalha em áreas que nossos olhos não alcançam, ajustando circunstâncias, preparando pessoas, e principalmente, transformando nosso interior. Davi conheceu bem esse processo. Ungido rei ainda jovem, precisou atravessar anos de perseguição e injustiça antes de assumir o trono. Fugiu, foi humilhado, viveu em cavernas e enfrentou traições, mesmo tendo um coração segundo o de Deus. Ainda assim, em nenhum momento Deus deixou de cumprir sua promessa. Cada dia de espera lapidou sua confiança e ensinou Davi a depender do Senhor acima de tudo. Esperar em Deus é um ato de fé profunda. É declarar, mesmo sem sinais visíveis, que Ele continua sendo fiel. A espera nos ensina a ouvir mais, a falar menos e a descansar em quem governa todas as coisas. Quando aprendemos a esperar, nossa fé deixa de ser apressada e se torna firme, ancorada na certeza de que Deus age no tempo certo. Talvez hoje você esteja cansado de esperar por uma resposta, uma cura, uma restauração ou um novo começo. Saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, conhece cada oração silenciosa e honra aqueles que permanecem confiando. O agir de Deus não falha, apenas amadurece. Se você escolhe confiar no tempo de Deus, declare nos comentários: eu espero no Senhor. Quando tudo parece silencioso e as respostas não chegam, é nesse lugar que a fé se aprofunda. O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. Muitas vezes Ele se cala para que aprendamos a ouvi-lo de outra forma, não apenas pelas circunstâncias, mas pela convicção no coração. É no silêncio que somos convidados a confiar sem depender de sinais visíveis. Jesus nos deixou o maior exemplo de entrega total. No momento mais difícil, quando carregava o peso da cruz, Ele escolheu confiar plenamente no Pai. Mesmo cercado pela dor, pela rejeição e pela injustiça, permaneceu firme no propósito. A cruz não foi o fim da história, mas o caminho para a maior vitória. O que parecia derrota se tornou salvação, e a morte foi vencida pela vida. Isso nos ensina que Deus transforma cenários impossíveis em testemunhos vivos. Aquilo que hoje machuca, amanhã pode se tornar fonte de esperança para outros. Nada é desperdiçado quando colocado nas mãos do Senhor. Ele restaura, renova e faz nascer algo novo mesmo em terrenos que parecem secos. Que esta oração fortaleça seu coração para confiar, mesmo quando não entende, e para descansar, mesmo quando tudo parece incerto. Deus continua escrevendo sua história com cuidado, amor e fidelidade. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários: eu confio em Deus e permaneça firme, porque Ele não falha. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.